Ferrari, estamos aqui sentados em cadeiras provavelmente pensadas por um artista que planejou esses móveis. O que é arte, afinal? Essa semana começou muito corrida, galera. Tanto é que a gente não gravou audiência na prática nem na segunda nem na terça. Teve regravações, teve ajuste de narrativas de alguns clientes, né? Então uma semana corrida pra caramba. Cliente novo entrando de novo, mais clientes. Mais cliente novo. Vamos embora. E a gente está aqui num processo bem punk para conseguir azeitar as nossas metodologias, né? Para ganhar em escala. Na verdade, a gente conseguiu fabricar um MVP muito bem organizado e agora a gente está multiplicando essa capacidade para atender os projetos que estão chegando, né? Então, isso está demandando bastante atenção nesse momento. Pois é. Hoje tem uma gravação, né? Agora temos o Matheus? O Matheus Montenegro, Matt Montenegro. A gente falou dele aqui no Audiência na Prática anterior, eu acho. Ele é o fundador da Pingback, né? Que é uma plataforma de textos que a gente já começou a usar para Raise Hands. Legal, vai ser uma experiência bacana conversar com ele. Exatamente. E eu acredito que é o primeiro influenciador que a gente vai trazer totalmente focado em produção de texto, né? Ou ele vem de outros tipos de conteúdo, né? Principalmente de vídeo, a gente vai falar dessa transição. Mas hoje ele está produzindo um produto para o mercado de escritores. Uhum. Outro ponto interessante que a gente podia puxar para discutir hoje é a questão do enfoque de narrativas. A gente tem brigado bastante, né? É interessante que a maior parte dos nossos clientes não tem essa noção, né? De utilizar as redes sociais, a comunicação, sem ter pensado como é que seria a narrativa dessa comunicação. Ontem mesmo escutei o cara falando que disse assim, pô, mas eu fiz um vídeo, aí depois eu não sei mais o que fazer, tipo, qual é o segundo vídeo? O que eu falo no segundo vídeo? Exato. E, tipo, apareceu alguma coisa, uma coisa interessante para ele falar e ele ficou assim, tá, já falei, e agora? Se ele não tem uma narrativa, se ele não tem uma história para contar, qual o sentido, qual é o fluxo, qual é o processo de transformação que ele está executando? Qual o motivo de alguém seguir aquela pessoa se aquela pessoa não tem uma narrativa que está buscando executar para a vida dele? Você não consegue defender uma audiência, né, como a gente diz, com conteúdos pontuais. Você precisa trabalhar na construção de uma narrativa, de uma jornada, de algo a médio e longo prazo. É isso que faz as pessoas se conectarem com aquilo. E também fica bem mais fácil produzir conteúdo, né? Exato, porque daí você está vivenciando o conteúdo diariamente, né? Não tem essa história do apagão do conteúdo. Que eu vou fazer agora? É só contar a verdade, né? Dizer o desafio, né? O que está acontecendo. Por exemplo, eu acabei de fazer uma referência a uma conversa que eu tive ontem. Eu estou trazendo um problema de uma situação que eu estou enfrentando e eu estou levando para vocês acompanharem. Então, meu conteúdo está sendo basicamente contar como é que eu enfrento o meu desafio e como é que isso encaixa na narrativa de vida que a gente está produzindo para a estratégia do Raise Hands. Exatamente. Como é que é? Sempre trazer um elemento meta na discussão, né? Sempre trazer um elemento meta. E, inclusive, Ferrari, já vou dar um spoiler aqui, o Ferrari descobriu, já começou a rir ali, ó, por quê? Porque o Ferrari descobriu uma coisa ontem, começou a bombardear no Telegram. A gente está discutindo bastante a respeito da questão da arte, né? Eu acho que é o elemento de como é que a arte é um elemento importante para impactar as pessoas. O conteúdo na rede social, aquele que a gente produz, é uma história que a gente está contando. E essa história é contada em cima de uma narrativa, então você tem que ter uma arte, tem que ter arte de contar aquela história. E você conta aquela história através das palavras, através da imagem, através do escrito, através das cores, através dos elementos que você leva, as pessoas que você envolve. E isso é uma arte. É você chegar e juntar esses elementos e conseguir transformar teu público, fazer teu público entender o que você está querendo fazer. Exatamente. E aí ontem o Ferrari trouxe o conceito do mecenato, né, do mecenas, que era o cara que bancava o artista para compartilhar alguma transformação através da arte dele. A questão como é que isso aconteceu historicamente. Antes da mídia de massa, fazer as pessoas que estão produzindo conteúdos artísticos do tipo jornalismo, livros e coisas parecidas, a maior parte das produções de artes, eles têm o objetivo de transformar as pessoas, né? Então eram artistas que trabalhavam em igrejas, trabalhavam pintando quadro para castelos e reis. O Michelangelo na Capela Sistina. Exato. Então, na verdade, ele tinha um fim mais nobre que ele dava para a produção do conteúdo que ele estava fazendo, né? E a gente, depois da estratégia de comunicação de massa, o processo de produção de arte virou muito produtizado, né? Então, a gente começou a ter muito ateliê de arte, ter
uma escola de jornalismo, uma escola de, de escritores, de atuação, de fazer filmes, né, de diretor de Exato. cinema e coisa parecida. Então a gente fabricou toda uma cultura em cima do modelo da estratégia de comunicação de massa, onde a gente produtizou bastante o processo artístico. E essa produtização do processo artístico acontece porque antes tinham mecenas que bancavam a arte. E aí a arte passou a precisar criar os próprios meios para se viabilizar. E foi nesse ponto que acontece a distorção, porque hoje grande parte da arte que é produzida não necessariamente é produzida para comunicar ou para promover alguma transformação, mas é produzida pensada se ela vai ser viável economicamente como produto. Se vai ter uma massa de pessoas interessadas em comprar, né? Então, em vez de você chegar e ter o objetivo de transformar a pessoa que está consumindo, você está querendo fabricar o máximo possível de público para consumir aquele conteúdo. Exatamente. O Dudu até fez um comentário, ele está atrás da câmera, mas eu acho importante colocar, porque ele falou na discussão isso, que virou essa história de, por exemplo, de só tem filme de super-herói. Porque super-herói vende, então eles começaram a criar narrativas de super-herói, desdobrar o máximo possível, porque isso é que dá bilheteria, isso que faz a máquina girar. E é interessante porque você pega um filme tipo Star Wars, coisa assim, que tem uma narrativa interessante, quer dizer, você tem uma narrativa heróica sendo contada ali dentro, sobre o processo de rebeldia, de enfrentamento, de desafio da autoridade, e de renovar o mundo, de recriar o mundo. E essa narrativa ela é contada, e ela não é contada para transformar a pessoa. A pessoa consome aquele conteúdo com o objetivo apenas de entretenimento. Raras são as pessoas que levam os elementos do Star Wars para dentro da sua casa, né? Compram fabrica na realidade só uma identidade, né? Você fabrica um brinquedo, um toy, né? Uma coisa assim. Um mundo paralelo que você fica ali... Isso, como se fosse eu estou trazendo os elementos de fantasia para dentro da minha casa. Exato. E não leva aqueles elementos de fantasia para o processo de transformação de vida. O que eu posso aplicar que eu aprendi no Star Wars ou em qualquer outro tipo de arte na minha vida para que a minha vida seja melhor e eu me transforme? Que esse é o objetivo real da arte. Exatamente. E talvez tenha se perdido. E é bacana que talvez os livros de ficção em particular, poesias, coisas parecidas, ainda existem dessa maneira, né? Com bastante objetivo de ajudar as pessoas de forma introspectiva a se autoavaliar e reinterpretar o mundo. Ainda é um resquício, vamos dizer assim, do motivo artístico que a gente tinha no passado. Então tem muito conteúdo sendo produzido ainda que não é totalmente comercial, quer dizer, pouca tiragem, coisas assim, e são muito valiosos e tem ainda muito gente comprando, vamos dizer assim. Não no Brasil, o Brasil consome muito pouco livro. Consome muito pouco. Mas a gente tem que aprender a valorizar cada vez mais esse tipo de iniciativa, né? Porque às vezes é aí que você encontra uma verdade muito maior do que aquilo que é um blockbuster ou uma coisa que vira uma absorção geral por parte das pessoas, né? Vira uma catarse, digamos assim. Acho que como para resumir a discussão, eu acho que o elemento principal é saber que tudo que a gente produz na internet é para contar uma história, a nossa transformação. A gente quer encantar as pessoas que estão consumindo aquele conteúdo, a gente quer fazer uma transformação de vida, a gente quer fazer uma transferência de significado, quer que as pessoas busquem significado de vida através do que a gente comunica. E nesse processo a gente quer dar legitimidade para que uma relação aconteça entre as pessoas que estão do outro lado desse conteúdo. E esse conteúdo seja interessante, que as pessoas compartilhem, que seja realmente útil ou realmente que entretenha esse público. E faça viabilizar todos os sonhos e negócios e produtos e serviços e coisa parecida que tem na sociedade que você queira executar através desse processo de comunicação. Exatamente. Então, o recado final é: busquem conhecimento. Dudu joga o meme do ET Bilu aí. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busquem conhecimento. Mais uma semaninha pra conta, coisas entregues. Essa foi uma semana punk. A gente teria falado algumas semanas atrás que estava ficando difícil, mas essa realmente foi de matar. Essa foi gravações de 1h30, até mais tarde. Exato. Clientes entrando, fazendo todo o trabalho de ajustar os copies, ajustar os vídeos. Dudu tá ferrado, continua ferrado. Continua cada vez mais. A gente está tentando encontrar alternativas para oxigenar, né, a nossa capacidade de produção. Essa semana também a gente teve que ajustar bastante coisa, como o Ferrari falou, né? Vídeos, produções que tem que cortar um pedaço ou acrescentar alguma coisa. E isso tudo é ajuste da maneira como a coisa acontece, né? Ajuste da narrativa, digamos assim.
E é muito doido. Continuamos ainda insistindo bastante para as pessoas de construir as narrativas, né, de pensar como é que faz a narrativa, como é que é a história que você vai contar para o teu público. Esse é um tema, acho que chave para qualquer coisa do que a gente está executando aqui. E toda vez que aparece um cliente novo e toda vez que a gente tem contato com alguém de fora, a gente vai direto nesse ponto, porque a gente não vê nem sentido em começar o processo se não tiver isso claramente definido. Exatamente. E a gente teve uma prova muito clara desse tipo de coisa essa semana. Vocês lembram algumas audiências na prática atrás que a gente falou dessa história de não produzir um conteúdo para você, produzir para o mercado, de se arriscar, de se expor, de contar uma verdade, né? Não deixar o ego te dominar. E aí a gente vem passando por esse aprendizado e essa semana a gente fez a liberação de um conteúdo de um comunicador que estava tendo uma dificuldade muito grande de se sentir seguro em se expor, né? De se colocar no fogo, digamos assim. E o Jimmy ficou puto nessa briga toda, porque ele queria uma narrativa mais aberta, mais livre, mais real. Mas Isso. tudo bem, faz parte do processo. Eu acho que Exato. todo mundo está aprendendo a ser comunicador. A porque- gente tem que deixar rolar, que cada um tem o seu timing. A gente estimula, a gente dá o espaço para as pessoas fazerem, mas a narrativa, como é que vai ser rodado o processo, é da natureza da pessoa. A gente não pode empurrar isso. A gente Exato. pode ter o nosso feeling, o nosso sentimento, mas na prática, cada um tem que sofrer as consequências de decisões que toma. Exatamente, estoicismo. Na verdade, é que eu senti um pouco de frustração, né? Porque a gente tinha produzido uma forma de conteúdo que estava muito impactante. Só que é o que o Ferrari falou, o comunicador precisa estar no momento dele de se sentir seguro, de assumir a coisa daquele jeito. E aí, enfim, a gente ajustou, fez vários novos caminhos, digamos assim. E hoje não, essa semana o conteúdo começou a rodar. E essa pessoa tá muito feliz de ver as pessoas falando sobre, de ver as pessoas se envolvendo, comentando, se engajando. E aí eu fico pensando, imagina se fosse o conteúdo com mais verdade ainda. Ou né? talvez Ou não talvez fosse não. pior, né? Talvez fosse pior, não sabemos. Não sabemos, exatamente. Mas o legal, o mais importante de tudo, que é o que realmente me deixa feliz, é que a coisa aconteceu, sabe? E viu o cliente feliz, né? Exatamente. Ver O as passo pessoas, foi dado, cara, como é que isso é muito foda. Você pensar sobre o ponto de vista de que se a gente não tivesse participado do processo, a pessoa não teria passado pela transição e pela experiência de trabalhar esse processo de comunicação. Você vê uma pessoa numa situação e um mês depois vê ela em outra situação muito mais feliz, muito mais satisfeita com o que está fazendo, isso não tem preço. Não tem preço, assim, é uma transformação absurda e eu tô muito feliz, especialmente, apesar de estar cansado, né? De não estar aqui, porque eu tô cansado, mas eu tô muito feliz porque realmente foi uma superação, cara. Foi assim, de todos os projetos que a gente fez, assim, de quebra de mindset, né? Porque outra dificuldade que a gente teve em outro projeto foi que a pessoa tinha dificuldade para se comunicar. Isso é um tipo de problema. O outro problema é quando tu não muda tua forma de E pensar. a gente fala, tipo, são vários problemas, né? Tem a questão do medo, de como é que as pessoas vão interpretar. Tem a dificuldade de falar, né? Você tem a timidez que te tranca, que você não expõe o que você tem para falar. Tem a própria habilidade de falar, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, estou aprendendo a falar, estou tentando fazer a comunicação, de concatenar as ideias e usar as palavras certas, dar o tempo para as palavras saírem, né? Inclusive, os 2 últimos artigos do Ferrari estão foda demais, vai lá ler. Então, assim, o ponto é que tem vários elementos que a gente junta. Também tem o processo de comunicação artificial, né? Com outro elemento que a gente briga bastante, que às vezes a gente fica tentando fabricar a gente tenta transformar a gente em atores, né? A gente, tipo, como querendo fabricar uma fantasia do que não é a nossa verdade. E a gente entende que se você quiser caminhar nessa direção, tudo bem. Mas você tem que entender que você está fazendo um tipo diferente de arte. Está fazendo uma arte de interpretação. E aí você tem que ter essa habilidade para poder fazer sentido. Exatamente. E a gente entende, né? A nossa filosofia é que você ser você mesmo é o mais fácil, porque você não precisa estar o tempo todo pensando em como se portar, em como você vai impostar a voz. Não, você é você. Você foca no conteúdo, né? E o mais legal é verificar depois de um ano as pessoas comunicando e corrigindo a forma de comunicar, tendo mais liberdade de fazer a comunicação. É mais fácil fazer uma exposição das ideias, apresentar como é que o que quer mudar no mundo. Quer dizer, você chegar e aprender a se abrir e se expor de uma forma que você não fazia antes. Assim, essa transição, esse processo contínuo de treino e abertura, de exposição,
e recebendo feedback das pessoas é uma coisa mágica e assim recomendo para todo mundo, independente de estar trabalhando com marketing ou que seja fazendo vendas. Assim, é uma experiência única. E o que tá me deixando surpreso, assim, é como a grande parte das bolhas que a gente está lançando, elas já começam com uma grande geração de engajamento, né? Isso é surpreendente, assim, pô, tu lança o primeiro episódio daquela pessoa, já, boom, chuva de comentário, 10, 12 pessoas comentando. Mas porque a que louco transação, isso, né? é porque a transação é muito radical, assim, tipo, as pessoas têm uma imagem de como é que a pessoa é, e de uma hora para outra eles veem a pessoa de uma outra maneira, assim, a transição é tão radical. É brusca, né? É brusca. Exatamente. Isso é louco, porque a tendência é que você comece devagarinho, né? Só que como a gente tá aqui fazendo uma quebra muito rápida na vida de pessoas que não são comunicadoras, e de repente elas estão na frente da câmera e numa tela, aí, pô, isso causa impacto no network da pessoa gigante, né? E é legal ver isso. É muito massa, legal. é muito massa. E aí a gente tem Innovate Your Role, Exatamente. minha presença na rede social, tem uma estratégia de comunicação sendo executada lá, uma narrativa. O time tem uma narrativa sendo construída no perfil dele. Exatamente. Quer dizer, além da gente estar fazendo todo esse processo como todo, a gente está fazendo isso com a gente mesmo. Exato. Porque não seria legítimo a gente tentar apresentar para vocês que dá para fazer se a gente não fizesse isso com a gente mesmo, né? Exatamente. E é uma questão de ajuste, né? Assim, de você também aprender. Eu acho que também nas nossas bolhas a gente tem muita liberdade, né, Ferrari? De experimentar, de arriscar, de fazer umas coisas mais malucas. A gente vai tentar fazer mais merda na gente e menos na empresa, e né? menos na empresa, exatamente, de preferência. Então é isso. Então siga lá Innovate Your Role em todos os canais lá, a narrativa do Ferrari. Siga o Não Ajude o Próximo também em todas as redes. E acompanhe a gente fazendo cacas na internet. Caquinhas, o cocôzinho.